Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. A bola da vez é a anistia para as pessoas envolvidas no dia 8 de janeiro. Só que, como sempre, toda vez que envolve uma grande pauta no nosso país, sempre alguma coisa por baixo do pano está acontecendo. Não diferente, Alexandre de Moraes, mais uma vez, deve negar o pedido da OAB sobre a defesa dos acusados por plano golpista. Os advogados de Bolsonaro estão reclamando, como sempre, todos os jornalistas, youtubers, pessoas comuns, qualquer pessoa que foi acusado, denunciado, intimado por Alexandre de Moraes, não tem acesso aos autos do que está acontecendo, e isso tem preocupado muito as pessoas, e principalmente a OAB, que saiu em defesa de Bolsonaro, na qual Alexandre de Moraes disse que não vai aceitar nenhuma manifestação da OAB no caso de Bolsonaro, e eu quero mostrar para vocês. Se inscrevam, deixe o seu like aqui embaixo, nos ajude a crescer, compartilhe com mais pessoas para que nós possamos levar a verdade a todas aquelas pessoas que ainda acreditam que Lula está salvando o país. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal deve rejeitar o pedido de Ordem dos Advogados do Brasil, que é a OAB, sobre reclamações de defesas do ex-presidente Bolsonaro e do ex-ministro Walter Braga Neto no âmbito do inquérito que investiga um plano de golpe de Estado em 2022. Na última quinta-feira, só para vocês terem uma noção, o presidente da OAB, Beto Simonetti, se reuniu com Moraes para entregar um ofício que cita prejuízos irreparáveis às defesas dos envolvidos e discorre principalmente sobre as acusações de advogados de não terem acesso à integralidade dos autos. Isso aqui foi muito debatido no julgamento de Bolsonaro. Várias pessoas que estavam ali também levantaram para poder reclamar dos autos que eles não estavam tendo acesso. Os advogados explanaram com muita veemência para os ministros do Supremo Tribunal, mas não tiveram êxito. O Alexandre de Moraes disse que, se continuarem a se manifestar, a OAB, ele terá que tomar as devidas providências. Então esse é o ponto em que nós chegamos, aonde o ministro do Supremo Tribunal Federal, que está no mais alto comando do judiciário do nosso país, e as pessoas que estão sendo acusadas deveriam estar na primeira instância e não no Supremo, agora estão no Supremo Tribunal Federal e não podem recorrer a ninguém, porque não têm acesso aos documentos na qual estão sendo processados. Moraes deve submeter a Simonetti a ata de julgamento da primeira turma do STF, que por unanimidade decidiu rejeitar a alegação dos advogados quando analisou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro, Braga Neto e outras 6 pessoas. Na ocasião, o Supremo entendeu que todas as partes tiveram conhecimento das provas que estão envolvidos. Ou seja, eles não tiveram acesso a nada. O advogado de Braga Neto diretamente disse à ministra Carmen Lúcia que não tinha acesso, não tinha celulares, não tinha notebook, não tinha HDs, não tinha nada. Nem sabia o porquê Braga Neto estava sendo intimado, simplesmente porque ele teve envolvimento no ato do dia 8 de janeiro. Mas qual? O porquê? Quem estava envolvida? O porquê estão intimando ele? Essa é a alegação que está sendo colocada aí nesse momento, e que ninguém tem acesso de tudo que está acontecendo. A OAB vinha sendo alvo de cobranças desses advogados desde antes do julgamento. Como a CNN mostrou, o estopim foi um incidente envolvendo o desembargador aposentado Sebastião Coelho, que atua na defesa de Felipe Martins, e o ex-assessor de Bolsonaro e também denunciado pela trama golpista. Quando o STF analisou a denúncia da PGR, Coelho não conseguiu entrar no plenário do colegiado da primeira turma por não ter sido credenciado previamente. O advogado chegou a ser preso e solto em seguida. O ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, convidou a OAB a
designar representantes para acompanhar as próximas sessões de tudo isso que está acontecendo. E aí, meus amigos, nós colocamos as imagens aí para vocês de quem foi, né, que denunciou e tinha pedido a prisão de Bolsonaro. Isso mesmo. Quem tinha pedido a prisão de Jair Messias Bolsonaro? Foi a vereadora Liana Cini, do Recife, e Victor Fialho. Liana, de 53 anos, é advogada e professora, né, lá na universidade. E aí, ela pediu a prisão de Bolsonaro, na qual Alexandre de Moraes já tinha dito não. Ela é aquela boa e velha esquerdista que estava lá, naquele ato onde jogaram spray de pimenta no rosto dela, onde várias pessoas começaram aquela baderna generalizada. Esse é esse tipo de pessoa que está pedindo a prisão de Bolsonaro. A Notícia Crime pediu prisão preventiva de Bolsonaro por convocar os atos a favor da anistia aos crimes do dia 8 de janeiro. Para os autores da denúncia, o ex-presidente teria cometido crimes de obstrução de justiça, incitação de crimes contra as instituições democráticas e coação no curso do processo, ao divulgar as manifestações. Os autores ainda solicitaram que Moraes aplicasse medidas cautelares contra Bolsonaro para proibi-lo de convocar novos atos. Ou seja, até mesmo, como nós já dissemos aqui em outros vídeos, esse ato do dia 6, né, de domingo, que Bolsonaro esteve presente, já vai ser usado contra ele. Vai ser usado contra ele, já está sendo colocado junto aos atos, né, aos autos, às outras denúncias que vinham sendo feitas contra Bolsonaro, mas estas se unem para poder colocar Bolsonaro contra a cadeia. Moraes, que já tinha dito não a esse pedido de prisão, e como sempre falamos aqui, gente, ele só não coloca Bolsonaro atrás das grades de uma vez, porque isso infringiria muitas regras, rasgaria de vez a nossa Carta Magna, o mundo veria com outros olhos o que está acontecendo aqui no nosso país, e isso ficaria muito, mas muito feio para Alexandre de Moraes. Então ele tem que seguir todo o rito processual, ele tem que seguir toda, né, a liturgia para poder incriminar e colocar Bolsonaro atrás das grades, fazendo com que a população acredite que sim, existe uma justiça e que estão fazendo justiça sim. Esse pedido de prisão, por que Moraes negou? Ele havia pedido para a PGR opinar se a prisão era necessária para garantir a ordem pública. O despacho para a PGR é um encaminhamento natural do processo desse tipo. Paulo Gonetti já foi contrário ao pedido do PT em relação à família Bolsonaro, na qual eles tinham também pedido a prisão de toda a família, dos filhos do Bolsonaro, principalmente também de Michele Bolsonaro, porque estaria obstruindo as provas, obstruindo tudo aquilo que estava sendo colocado. Então, o PT não brinca em serviço, não. O PT não está de brincadeira. Eu já volto com muito mais informação. Se inscrevam aqui embaixo, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. Nós vamos continuar acompanhando todas estas informações, porque o bando momento é a anistia das pessoas que estão atrás das grades há mais de 2 anos. Um abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.